Nós não estamos inventando nenhuma modalidade de jogo, nós não estamos criando jogo, nós estamos regulamentando algo que já existe. A medida provisória que foi convertida em lei em 2018 já legalizou e previa uma regulamentação em até 2 anos que não foi feita. Esse mercado, ele se desenvolveu de lá para cá, ele movimenta bilhões, ele não é taxado hoje. Dentro em breve, o Brasil será uma das maiores praças de arrecadação de receita via jogos online e apostas esportivas. Seja bem-vindo, senador Ângelo Coronel. É um prazer recebê-lo no Salão Nobre. A gente vai conversar sobre a regulamentação de apostas esportivas e jogos online. O senhor relatou o projeto na Comissão de Assuntos Econômicos e, ao apresentar o relatório, o senhor disse que era difícil construir um consenso sobre esse tema e que, entre outras coisas, ele rompia uma barreira de costumes no Brasil. O senhor pode explicar? Oi, Renata. Prazer estar aqui no seu programa. O que acontece é o seguinte, há uma corrente que diz que na Bíblia os jogos são proibidos. Eu discordo desta concepção, porque na verdade o povo brasileiro já é um povo muito afeito a várias modalidades de jogos, principalmente de jogos de azar. Quem é que não conhece o jogo do bicho no Brasil? Que tem até em portas de cinema, de escolas, até de algumas igrejas, estão lá os cambistas com a sua pule ou com a maquininha fazendo esses jogos já há muitos e muitos anos no Brasil. Inclusive, para efeito de conhecimento, o jogo do bicho é um jogo genuinamente brasileiro. Você vê como o Brasil inventou até uma modalidade de jogo, que é o jogo do bicho. Mas hoje é uma contravenção, né, senador? Hoje é uma contravenção, porque, se não me falha a memória, por uma opinião da esposa de um presidente da República, ele, ao leito noturno, ele atendeu a mulher e colocou o jogo do bicho como uma contravenção. Mas o jogo do bicho já virou um costume, já virou algo muito já badalado. Inclusive, tem um canal de televisão que vai ser até com uma minissérie sobre o jogo do bicho. Você vê como é uma cultura no Brasil, o jogo do bicho. Quanto à questão das apostas esportivas e dos jogos online, também já virou de domínio público mundial. Para vocês terem uma ideia, das 20 maiores potências do mundo, que estão na OCDE, só tem 3 que não têm os jogos legalizados: a Indonésia, a Arábia Saudita e o Brasil. Então, provavelmente, nós estamos aí legalizando algo que a grande massa da população brasileira aspira para poder não ter que jogar na clandestinidade. E hoje, você vê nos estádios de futebol as marcas de várias empresas de jogos online, de apostas esportivas, gravado na camisa. Dos 40 clubes do Campeonato Brasileiro Série A, só tem 2 clubes que não têm propaganda dessas empresas de jogos online. São as maiores financiadoras do futebol brasileiro. São as maiores financiadoras hoje, né? dos clubes hoje. Os clubes hoje não conseguiriam sobreviver sem essas empresas de apostas esportivas, de jogos online. A grande mídia também recebe muito dessas empresas, porque são empresas que investem muito na publicidade. Então é um mercado que, desde quando essa lei foi aprovada em 2018, no governo Michel Temer... Era uma medida provisória, né, senador? Depois transformou-se em lei, e aí o que é que aconteceu de lá para cá? Não houve a regulamentação. Então, nós não estamos inventando nenhuma modalidade de jogo, nós não estamos criando jogo, não estamos inventando jogo, para ser bem redundante. Nós estamos regulamentando algo que já existe. Então, existe aí uma certa dose de hipocrisia de alguns que acham que nós estamos trazendo algo maléfico para a sociedade brasileira. Eu sempre me pergunto, Renata, será que o Brasil é o único país que está certo de não ter os jogos regulamentados? Será que Estados Unidos, Inglaterra, Itália e tantos outros países que têm o jogo como atividade econômica que leva recursos novos para os cofres desses países, será que não seria o momento certo essa aprovação? Eu, na minha ótica, sim, porque quem vai ganhar com isso é o governo federal, que vai poder receber novas fontes de recursos
para fazer frente aos seus programas sociais. Então não podemos perder essa oportunidade, como não vamos perder. Já aprovamos e vamos agora referendar, e eu não tenho a menor dúvida que dentro em breve o Brasil será uma das maiores praças de arrecadação de receita via jogos online e apostas esportivas. Só para ficar claro, senador, a medida provisória que foi convertida em lei em 2018 já legalizou. Faltava e previa uma regulamentação em até 2 anos que não foi feita, né? Esse mercado, ele se desenvolveu de lá para cá, ele movimenta bilhões e ele não é taxado hoje, ele não paga impostos, não é isso? Não paga imposto nenhum. Você falou certo na cronologia. Foi uma lei aprovada em 2018, 2 anos para regulamentar, não foi regulamentada no governo passado e agora o governo atual enviou para a Câmara já aprovou, aqui no Senado também, esse projeto para que a gente possa com isso regulamentar. Evidentemente que no projeto que nós estamos, que ele vai entrar em vigor dentro em breve, vai ser criada a agência reguladora para que possa com isso também regular essas empresas de apostas esportivas. Nós conseguimos colocar um imposto razoável para as empresas de jogos online, cobrando 12% do seu ganho, ou seja, do seu GGR. Os jogadores... O que é o GGR, senador? GGR é uma sigla em inglês, que é como se fosse o lucro após você tirar as despesas. Então, criou esse GGR. É porque já pegou o domínio público de GGR, é melhor de trabalhar com GGR, que é a nossa grande público, vai ficar mais fácil de gravar. E aí, nós também conseguimos aí emplacar a redução do percentual da alíquota do imposto de renda do jogador, que a Câmara tinha aprovado com 30%, nós reduzimos para 15% e com a compensação anual. Ou seja, é a mesma coisa que uma pessoa recebe um informe de rendimento ao final do ano da empresa que ele trabalha, essas empresas de bet também vão enviar para cada CPF que tiver cadastrado com ela o seu informe de rendimento. Se o jogador, ao fazer a sua declaração de imposto de renda, ele vai juntar a dos bets com de algum emprego que porventura ele tenha, ou se for algum autônomo, e ele vai aí fazer a compensação. Evidentemente, tem o teto mínimo de 2.112, que você só vai pagar o imposto se você auferir lucro acima de 2.112. Aí você abate 2.112, da diferença você é taxado em 15%. É um imposto bastante reduzido. Esse encontro de conta vai ser feito na declaração de renda... anual. Dos jogadores. Dos jogadores anual. Ele recebe a sua declaração, informe de rendimento de se ele trabalha em algum lugar, ou se ele é autônomo, ele vai também ter o seu contador para apresentar o seu ganho de capital. E junto a isso, você pega esse ganho de capital, fruto dos jogos, caso venha, e você faz esse encontro de conta e paga a diferença, que ainda defendo a tabela progressiva do imposto de renda, onde 2.112 é o piso de isenção. Senador, com que estimativa o senhor trabalhou para chegar nessas alíquotas, de 12% para as empresas e 15% para os jogadores? Olha, eu fiz questão de ouvir várias entidades que representam essas empresas, tanto as brasileiras como as internacionais. Elas defendiam uma taxação ainda menor, né? Estava previsto pela Câmara, se falava em 18%. E esse foi o valor que veio na medida provisória. Na medida provisória, 18%. Editada pelo governo Mas com agora, isso, né? Renata, isso poderia deixar que essas empresas viessem para o Brasil, porque elas estão aqui clandestinamente. Então, nós temos que atrair esse pessoal para a legalidade. Por isso que é melhor você reduzir a carga tributária e ganhar no volume. Foi o que eu pensei e deu certo. A gente reduziu para 12%, mas com certeza vai ter o maior volume de apostas. Então, senador, você ganha no volume. Você pode explicar como é que elas estão no Brasil clandestinamente? Porque hoje elas estão sediadas, as empresas de apostas que patrocinam o futebol brasileiro, por exemplo, elas estão sediadas em outros países, mas não tem nada de ilegal em uma pessoa apostar, né? Não, não há ilegalidade. Na verdade, se você for na tinta da lei, há uma ilegalidade porque os jogos não estão regulamentados. Então, o jogador pode falar, eu não estou praticando nenhuma contravenção, nem algo de encontro à nossa Constituição, porque já foi aprovada, mas ao mesmo tempo não foi regulamentada. Então, aí é questão da cabeça de juiz para saber se você está praticando ilegalidade jogando no Brasil, onde os jogos não estão regulamentados, ou se você está dentro da Constituição, dentro da legalidade para esses jogos. Agora, o importante, Renata e meus caros telespectadores,
é que essas empresas são sediadas em Gibraltar, em Malta, em Curaçao, sempre em paraísos fiscais. E como o jogo é online, entra facilmente pela internet, que a internet não tem barreira, a internet não tem fechadura, não tem porta. Então a pessoa joga livremente aqui, mesmo de frente ao computador, com a tela de um celular, independente da empresa ser sediada no Brasil ou não. É por isso que eu coloquei também algumas travas, que eu vou falar no decorrer dessa entrevista, que eu acho que vai ser também de grande valia para o nosso país. Mas a gente não chegou, senador, na justificativa das alíquotas. Como é que o senhor chegou nessas alíquotas? As alíquotas, 12% para as falei, empresas e 15%. Eu peguei uma média das alíquotas praticadas hoje nos grandes países que têm o jogo bem difundido. Que países, o senhor podia... Reino Unido, Estados Unidos, Itália, Portugal, dentre esses que eu te falei. E aí nós chegamos a essa conclusão que você saindo de 18 para 12, você vai atrair mais bet que vai gerar mais receita para a União. Por que a receita? Você para entrar aqui tem que pagar 30 milhões para você ter outorga. Então se você atrai mais empresas, você vai ter mais ganho com o pagamento dessas outorgas de 30 milhões com 5 anos e você poder desenvolver até 3 marcas. Eu vou pedir para o senhor explicar mais um pouquinho, senador. Essas empresas vão ser obrigadas a vir para o Brasil, ter sede no Brasil, é isso? Essas empresas serão obrigadas a ter sede própria no Brasil, com CNPJ e com 20% de capital brasileiro. Então, se uma empresa vier aqui de Gibraltar, ela é obrigada a se juntar, se associar com empresas ou empresários ou pessoas físicas no Brasil, contanto que o mínimo tem que ter 20% de participação de brasileiro na composição do quadro acionário da Bet Brasil. Senador, o governo vê a regulamentação das apostas e essa taxação como uma boa fonte de arrecadação. Esse valor, o senhor acha que vai viabilizar o que em termos de recursos para o governo? Olha bem, é até um pouco difícil você fazer um cálculo, porque é um empirismo, porque como nós não temos o jogo legalizado, não temos nenhuma série histórica. Mas ouvindo também player de outros países, eu estimo que o Brasil vai dar um salto fora da expectativa que o governo prevê. O governo prevê em torno de 5 bilhões em 2024. Eu estimo que nós vamos passar dos 50 bilhões de receita para a União em 2024. O Brasil tem um povo que gosta de jogar. As empresas multinacionais e as brasileiras que já praticam aqui sabem que o nosso mercado é um mercado grande. Não é à toa que a nossa população é uma das maiores populações do mundo. O ticket médio é muito baixo, Renato. O ticket médio, para você ter uma ideia, é R$20. Então, quer dizer, é bem acessível ao povão. O que é o ticket médio, O senador? ticket médio é, por exemplo, você jogou R$100, eu joguei 10, outro jogou 20, eu jogou 40. No final, você soma e divide pela média. Aí cria-se o ticket médio, ou seja, a média da aposta que é feita. Então, a média da aposta que é feita pelos brasileiros está na faixa de 20%. Isso é chamado mundialmente de ticket médio. E aí, esse ticket médio, para você ver, R$20 é muito baixo. E 98% das apostas estão nessas pessoas que apostam pouco. 2 ou 3% são de grandes apostadores que ficam muitas vezes na madrugada com o computador celular esperando o sono chegar e começa a apostar alto. Mas a grande fonte de receita é de quem joga pequeno, de quem joga pouco. E vai ser possível apostar em quê, senador? Porque no Reino Unido se aposta em quem vai ganhar o reality show, o nome do bebê da família real, que dia vai nascer o filho da celebridade, o que a gente vai poder apostar no Brasil? Olha, aqui tem uma liberdade para que as empresas apresentem os seus players, os seus esportes. Aqui você pode jogar no futebol, no vôlei, no tênis, no que você quiser. No projeto não há assim um veto a praticamente nenhuma modalidade esportiva. Agora, evidentemente que vai ser criada uma agência reguladora para que haja fidelidade, para que haja veracidade nesses resultados. Porque, por exemplo, teve vários escândalos no mundo afora. E no Brasil também. No Brasil também, da pessoa tomar o primeiro cartão amarelo. Eu apostei no primeiro cartão amarelo do jogo, vamos supor, amanhã, Bahia e São Paulo. Eu vou apostar que o primeiro gol é do Bahia. Espero que realmente concretize esse meu placar. Mas, por exemplo, eu poderia comunado com alguém do lado do time e dizer, olha, o primeiro cartão amarelo eu vou apostar pesado. E o que eu ganhar, você ter sua participação. Então o jogador vai dar uma falta violenta, rápido, para poder ganhar o cartão amarelo. Ou seja,
houve aí uma fraude nessa aposta. Uma manipulação de resultado. Nessa manipulação, né, de resultado. Isso aí nós estamos bem atentos. O projeto tem muitas fechamentos dessas portas que pode gerar essas manipulações. Senadora, as próprias empresas globais de apostas, elas criaram uma instituição, né, que, traduzindo, seria a Associação Internacional de Integridade das Apostas. Ela é mantida por mais de 100 empresas e essa é uma grande preocupação do setor, né? O senhor acabou de falar, mas eu queria um pouquinho mais de detalhe, né? Quais são os instrumentos que a regulamentação prevê para garantir a integridade, a não manipulação de resultados e fraudes? Esse é um tipo de coisa, Renata, que é difícil você até se perpetuar esses eventos momentâneos, tipo cartão amarelo, primeiro escanteio. É complexo você controlar, mas evidentemente que quando for algo escandaloso, essa agência reguladora, juntamente com o Ministério da Fazenda e a Polícia Federal, vai ter que atuar para chegar se aquela manipulação existiu ou se realmente o fato ocorreu involuntariamente. Isso é uma coisa que nós vamos ter que nos adequando a cada dia, porque eu espero que realmente se tenha o jogo legal. Isso que é o mais importante, do jogo legal. Então, esses eventos, tipo primeiro cartão amarelo, primeiro escanteio, tem uma certa fragilidade. E não sei, inclusive, se ele vai perpetuar. Porque se tiver indício de fraude, com certeza nós haveremos de fazer alguma modificação na lei e cancelando esses eventos momentâneos. Mas hoje a regulamentação prevê algum comportamento específico, por exemplo, proibir o atleta de apostar na partida que ele vai jogar? Não, isso é proibido. É proibido o atleta, é proibido o Isso está na regulamentação? Na regulamentação é proibido o presidente do clube, da sociedade do futebol, é proibido também. Então tem várias coisas que fecham essa facilidade que poderia de um presidente de um time desse forjar um resultado ou forjar um cartão amarelo, comunado com o jogador, evidentemente. Que aí não dá para um só. É o presidente ou o técnico chamar o jogador, olha, dê uma falta rápido aí, eu quero ver o seu cartão amarelo. Aí você vai ter X. Então, se tiver essa sociedade, é difícil você conter, mas é fácil você descobrir. E como que vai fiscalizar isso, senador? Quem vai fiscalizar é a agência que o governo vai criar, juntamente com o Ministério, juntamente com a Polícia Federal, é quem tem que investigar. Os órgãos que têm legalidade para fazer isso. E a previsão de financiamento para esse órgão fiscalizador? E tem nos 12% que o governo vai arrecadar, tem uma distribuição para várias entidades do Brasil, tanto na área de saúde, como na área de esporte, como na área de segurança. Nós aumentamos o Funapol, que é o Fundo da Polícia Federal, para que haja mais estímulo por parte dos agentes para fiscalizar essa nova modalidade de evento do Brasil, que são esses jogos online. Tem também, aí eu não tenho a dúvida que o Ministério Público também vai atuar, mas tem verba para quase todos os segmentos da sociedade. Pouca, mas tem. Em relação à saúde, senador, porque há uma preocupação, né, de que a ludopatia, né, o vício em jogo, ele pode se disseminar na sociedade. Como é que o senhor vê a questão? Tem verba também destinada para o combate e o controle da ludopatia. Nós fizemos questão de deixar também um percentual para esses casos. Evidentemente que as próprias plataformas de aposta vão ter também, se detectar algum jogador, quanto mais, algum jogador que aposte muito maciço, ele vai também ter a obrigação de informar isso aos órgãos de controle. Isso está previsto na regulamentação, é uma notificação compulsória. É compulsória, está previsto, porque se você não tiver a contribuição, a colaboração da casa de aposta, é difícil você saber quem está jogando demais. Só eles que podem mandar essa série histórica mensal para ver se está aumentando, se está diminuindo, para que essa pessoa seja procurada e ser até o governo dá apoio para que ela combata esse vício e essa doença que é a ludopatia. Senador, em relação a crianças, o projeto tem alguma trava para impedir que crianças acessem essas plataformas? O que foi feito? Olha, quando você cadastra o seu CPF, você faz o cadastro na plataforma, você é obrigado a fazer o reconhecimento facial para evitar que as crianças, vamos chamar, forjem e consiga se cadastrar.
Então, esse reconhecimento facial já é algo de domínio público, já tem instituições financeiras que já faz isso, e nós obrigamos também que as bets usem esse aplicativo. A mesma experiência do exterior, então, vai ser o modelo. Senador, e em relação aos contratos anteriores à lei que já estão em vigor, como é que vai ser esse processo de transição, essa adequação? Olha, isso aí vai ser mercado. Aí o mercado é quem vai ditar. Se uma bet tem um contrato com o Corinthians ou com o Flamengo, acredito que vai dar sequência. Evidentemente, dar sequência, mas com um stop. Para quê? Até ela abrir o CNPJ brasileiro, ela não vai pagar para a bet internacional, por exemplo, para a empresa mãe. Ela vai pagar para a empresa que está sediada no Brasil. O senhor ficou satisfeito com o resultado, senador? Fiquei, porque, na verdade, Renata, é algo que existe e que não estava tendo nenhuma receita para o Brasil. Então, nós estamos seguindo aí uma prática mundial da regulamentação e da cobrança desses impostos, que vai ser revertido nos programas sociais que o governo tanto está precisando para poder fechar o seu déficit fiscal. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Renata, e vamos em frente. Eu digo a você que eu não sou jogador, a primeira vez que eu joguei, eu perdi, espero nunca mais jogar.